Olá pessoal, Pietra Bertolazzi aqui. E por coincidência, na semana passada eu fiz um vídeo contando sobre o fato de terem descoberto que o Bill Gates andou desembolsando aí algumas centenas de milhões de dólares para comprar os maiores veículos do mundo, para que eles acusassem as mídias independentes de estar disseminando fake news sobre a Fundação Bill e Melinda Gates. E o que começou a acontecer nessa última semana foi que várias matérias na mídia brasileira, como Estadão, Veja, Folha de São Paulo e por aí vai, escrita por jornalistas que claramente não têm muita noção do que estão falando ou que talvez tenham preguiça de pesquisar, começaram a disseminar notícias dizendo que a extrema-direita americana criou uma espécie de grupo de ódio, né, chamado The Q. E esse grupo de ódio teria começado a criar teorias da conspiração em 2016, né, na época das eleições nos Estados Unidos, onde acusavam políticos democratas, artistas de Hollywood e magnatas entusiastas do progressismo de participar de sociedades secretas. E, entre outras coisas, se envolviam com rituais satânicos, com tráfico infantil, tráfico de órgãos, canibalismo, entre várias atrocidades aí. Para começo de conversa, eu quero avisar a esses jornalistas que as questões que envolvem essas supostas teorias da conspiração sobre as sociedades secretas em específico, né, que eles dizem ser uma coisa criada nas últimas eleições dos Estados Unidos, são um tema abordado há séculos, né, e inclusive em vários momentos da história você vê pessoas se referindo a elas. Aqui eu vou mostrar um trecho de um discurso do John Kennedy que claramente ia contra os avanços das sociedades secretas e que foi o quarto presidente assassinado nos Estados Unidos. We are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. Um outro presidente americano que tentou ir contra as sociedades secretas foi o Abraham Lincoln, né, que na época se opunha à Sociedade dos Cavaleiros do Círculo Dourado, que era a KGC, e era uma sociedade secreta muito forte e em ascensão quando o Lincoln foi assassinado. Então vejam que no século XIX já existiam líderes políticos falando da luta contra sociedades secretas, né, o que prova mais uma vez que isso não é uma invenção conspiracionista do Trump, como anda relatando a mídia mundial e agora a brasileira também. Teoria da conspiração virou a acusação preferida do progressismo atual, né? E da mídia também, quando eles não têm mais nada para responder perante denúncias irrefutáveis. Quando você acusa alguém, né, de estar conspirando, você está ali praticamente acusando tal pessoa de delírio paranoico. Uma outra estratégia que os progressistas adoram utilizar é a da falácia do espantalho, né? Que, para quem não conhece, é um dos 38 estratagemas do livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão. Que, diga-se de passagem, é um dos livros de cabeceira de qualquer psicopata envolvido com política aí hoje em dia. E como funciona a falácia do espantalho? Eu vou usar um exemplo de teoria da conspiração que essas pessoas da mídia atual dizem estar englobadas nas teorias fantasiosas do The Q. Então você tem ali milhares de e-mails vazados da Hillary Clinton com o John Podesta, né, no caso do Pizzagate, que se referem claramente ao abuso e ao tráfico sexual de crianças. E você também tem o vazamento de milhares de e-mails de outras pessoas envolvidas no esquema exposto. 675,000 Clinton emails when they got Anthony Weiner's laptop in a search warrant because of all his sex perversion issues. Você tem o Departamento de Segurança americano hoje trabalhando aí pesado contra esses grupos de elite, né, por trás dessa rede de tráfico. Você tem infindáveis depoimentos de crianças que escaparam desse esquema de alguma forma, né? Algumas inclusive descrevendo os tais rituais satânicos utilizados por essa elite global envolvendo essas crianças. E eu inclusive preferi não colocar aqui esses vídeos porque eles são realmente muito pesados, mas talvez eu coloque alguma coisa nos meus stories. Também existem inúmeros depoimentos de artistas de Hollywood expondo essa questão e alguns inclusive falam, né, de pactos com o oculto e dos aspectos espirituais desses rituais, utilizando crianças também. The destiny thing, I made a bargain with it, a long time ago, and I'm holding up my hand. What was your bargain? To get where I am now. Should I ask who you made the bargain with? with the chief commander.
On this earth? And this earth and then in the world we can't see. Like the Amy Grant of music. Yeah. But it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. E por incrível que pareça, né, mesmo esfregando na cara das pessoas todo esse material, o progressista vira para você e fala: ah, então você tá me falando que a Hillary Clinton usa a criancinha para fazer pacto com o diabo. Ainda então de deboche, né? E ignorando por completo todo o resto que foi falado e principalmente tirando o foco do que realmente importa aqui, que é o fato de que milhares de crianças são vítima desse esquema todos os anos. Se você acredita ou não que a Hillary e toda a turma dela tem pacto com o diabo, isso não importa. O fato é que, nos últimos 25 anos, os relatos de crianças desaparecidas aumentaram em 6 vezes. Hoje, algumas organizações estimam que pelo menos 8 milhões de crianças em todo o mundo somem a cada ano. O Departamento de Justiça americano alega que centenas de milhares de crianças são dadas como desaparecidas anualmente nos Estados Unidos. E no Brasil, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública fez uma pesquisa que diz que, em média, 8 pessoas somem por hora, o que dá mais ou menos aí, 80 mil adultos e crianças desaparecidos por ano. Logical line that this stuff is going on. And we all have a mental defense mechanism. It's like finally admitting there's an elite pedophile ring. I mean, most people just don't want to go there. Como bem colocou aí esse ex-agente da CIA, né, o Kevin Shipp, as pessoas simplesmente preferem se cegar a enfrentar essa realidade, né? Simplesmente porque é algo que vai além do que qualquer pessoa normal consegue suportar psicologicamente. Existem inúmeras evidências e provas de que existe uma elite global por trás desse esquema, até porque raptar a criancinha em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos, não é algo tão simples assim. E o presidente Trump vem, de fato, fazendo um excelente trabalho na luta contra essa questão. No Brasil, a ministra Damares é uma das primeiras pessoas que enfrenta esse problema de forma bem corajosa, né? Porque os antigos governos simplesmente faziam vista grossa quanto ao tráfico sexual infantil, e essa é uma batalha claramente muito perigosa de se entrar. Mas, de novo, o que a grande mídia prefere noticiar? Eles preferem noticiar que o Trump é um louco, né, que está disseminando teoria da conspiração por aí, mesmo com todos esses números, com todos esses fatos e com as evidências que estão aí para quem realmente se interessar em saber da verdade. Now I'm being punished for leaving the special club and revealing to you the terrible things that are going on having to do with our country. Because I used to be part of the club, I'm the only one that can fix it. You don't get out alive because they know too much.